não dá mais, né? Eu já tentei algumas vezes fazer do meu jeito e não foi legal. Quando eu fui tentar fazer do meu jeito, e mesmo em cima do púlpito, eu acabei pagando um preço altíssimo e chorando e fazendo pessoas sofrer. E eu não quero mais isso. Eu quero ser simples, né? Eu quero ser igual o livro do Luiz Hermínio, né? Eu quero ser simples, né? A simplicidade. Eu acho que o Senhor opera na simplicidade. Então, se você está aqui neste lugar, é desse jeitinho que você é, desse jeitinho que você sabe se expressar, que o Senhor quer usar a sua vida. É só você deixar Ele te usar, é só deixar Ele entrar no teu coração, é só deixar Ele fazer uma mudança na tua mente aí, e é desse jeitinho que você está aí, do jeito que você sabe que o Senhor quer usar a sua vida. Eu tenho certeza que você, sabia, temos algo que alguém está precisando. Então, quando você tiver oportunidade, não deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. Nós estamos num ambiente espiritual e é isso que Deus está mandando eu falar para a igreja. Porque às vezes nós nos trancamos porque às vezes nós não temos conhecimento, nós não temos tanta intelectualidade. E eu confesso para vocês que se eu fosse pensar na minha intelectualidade, sobre o conhecimento, eu não estava aqui nesse lugar. Então o Senhor Ele começa a usar a sua vida de uma forma que você, poxa, eu não acredito que eu estou falando isso. Eu não acredito que eu estou nesse lugar. Eu não acredito que o Senhor tem me proporcionado tanta alegria de estar num lugar como esse, porque estar aqui é uma honra. Porque estar aqui é uma honra. Estar aqui é servir a Deus. Sabe, servir a Deus e automaticamente servir a igreja e servir aos nossos pastores. Então nós estamos aqui num lugar onde o Senhor... Agora, no decorrer do nosso tempo na jornada como cristão, e hoje nós temos feito um trabalho, é um trabalho que fala sobre fundamentar as pessoas ou trazer as pessoas para uma realidade espiritual. Porque nós vamos ler aqui um texto aqui que era um diálogo de um líder com um discípulo, mas que esse discípulo ele precisava ser enviado, mas ele não podia ser enviado de qualquer forma. Ele precisava entender o porquê que ele estava sendo enviado. Só que o grande problema da igreja é que nós vivemos tantos anos dentro da igreja, e eu posso me colocar aqui na posição para não ofender ninguém. Vivemos tantos anos dentro da igreja, mas ainda assim nós não conseguimos entender o ambiente que o Senhor queria nos inserir. E com o passar dos anos, hoje, isso é claro, hoje nós vemos hoje uma igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando aqui da comunidade, estou falando de uma igreja geral, uma igreja fraca. Estou falando de uma igreja fraca. Por que uma igreja fraca? Porque foi uma igreja que não foi fundamentada, uma igreja que não criou raiz, uma igreja que não tem estrutura. E quando uma igreja, e quando ele fala igreja é você, sou eu. Uma igreja sem estrutura, sem fundamento, ela se torna uma igreja fraca, frágil. Quando na verdade eu fiquei 15 anos da minha vida ouvindo um evangelho de facilidade, um evangelho que falava assim, olha, se você der, eu te dou. Se você fizer, eu faço. Um evangelho de facilidade. E é por isso, pastor e pastora e igreja, que nós vemos hoje tantas pessoas desviadas, porque não foram fundamentadas, porque não tinha estrutura, não tinha raiz espiritual, porque não adentraram num ambiente que o Senhor nos chamou e está nos convidando para entrar. Então, quando a gente não entra, não acessa esse ambiente, nos tornamos frágeis, porque ainda assim estamos nos movimentando baseado naquilo que nós sabemos, conhecemos. E aí nos tornamos frágeis, porque nós não estamos prontos para as tempestades que virão. E elas vêm. Então o trabalho, hoje, quando eu sento numa mesa com uma pessoa, dentro de uma casa de uma família, irmão, eu não falo do evangelho, eu falo para ninguém. Porque evangelho fraco, sabe, ele torna as pessoas frágeis. Ele torna um crente frágil, ele não tem estrutura. Sabe, ele se machuca cedo, ele continua sendo um menino, ele não tem, ele não amadurece, ele não cresce. Sabe, eu olho para o Henrique, sabe, mas esqueço de olhar para mim mesmo, quando na verdade o evangelho é para ele precisa o quê? Fazer com que eu me enxergue a partir de mim mesmo. Se eu não enxergar a mim mesmo, eu vou esquecer das minhas mazelas, das minhas guerras, e eu vou apontar as mazelas do Henrique.
Eu vou apontar as mazelas do pastor, da pastora, ou de qualquer outro irmão. Irmãos, eu passei por alguma experiência no meu trabalho essa semana. Você sabe que o trabalho no dia a dia é família. E como toda família, sempre tem uma arranhadinha. Agora a questão é como você sabe lidar com essas arranhadas. É como você sabe lidar com essas situações. E houve uma situação lá, um assunto profissional. E chegou uma hora depois da situação, eu fui conversar com um rapaz e também conversei com uma moça. E eu falei com ele chorando, eu falei para esse rapaz, ele é da Universal, um menino novo. E eu falei para ele assim, olha, eu falei com minhas lágrimas nos olhos. Eu falei para ele assim, olha Carlos, nós não somos adversário aqui, cara. Nós não somos adversário. Se eu estou aqui, se você está aqui, se aqui tem 17 funcionários nesse lugar, é porque estamos aqui porque nós precisamos. Ninguém está aqui por lazer. Se está aqui, é porque precisa. E eu falei, cara, nós não somos adversários. Só que a pressão no ambiente de trabalho, ela se torna tão grande, que vai trazendo um peso para dentro de você, que você começa a enxergar o seu amigo de trabalho como se fosse um adversário. E aí, às vezes, você se expressa mal, você ofende, você às vezes maltrata. Por isso que é importante nós sabermos, sabe, como nos comportar e como lidar com as situações. Isso pode ser no ambiente de trabalho, isso pode ser aqui nesse lugar. Como nós vamos lidar com isso? Então, gente, e Deus tem falado muito ao meu coração, na minha casa, na minha família, sobre a gente realmente entender o porquê o Senhor tem nos proporcionado a vivenciar, sabe, o ambiente igreja, o ambiente família. E às vezes eu falo para as pessoas que vou ministrar a vida delas e falar assim, olha, eu estou aqui para te ajudar e apontar um caminho, sabe? E na verdade eu sou muito surpreendido nessas mesas, porque a gente aprende, a gente senta com as pessoas, a gente aprende muito. E às vezes a gente trata as pessoas em áreas que nem a gente trata direito. A gente ensina para as pessoas em áreas que nem a gente trata direito. Que a gente também ainda estamos aprendendo, que a gente ainda estamos nos movimentando, que a gente também estamos ainda numa caminhada de nos aprofundar, de amadurecer. Porque ninguém é maduro 100%. Ninguém é maduro 100%. Né? Eu acho que na última mesa que nós tivemos lá em Juscelio falou sobre isso. Não sei se foi o Juscelio que falou algo. Que dentro da gente nós temos um quarto, como se fosse dentro de você, que ainda precisa ser tratado. Uma área na sua vida que precisa ser tratada. E nós precisamos apresentar isso ao Senhor, para que o Senhor venha trazer, sabe, à luz aquilo que precisamos ser tratado. Aquilo que precisa ser moldado dentro da gente. Capítulo 3, do verso... Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, inconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levada por todo tipo de desejos,
que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento reprovado na fé. Não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Bom, que discipulado isso aqui, né? Que discipulado, quanta instrução, porque isso aqui é levar um homem à maturidade. É você enviar alguém, no caso do Paulo aqui, falando de alguns atributos de homens que até ouvem a palavra de Deus, mas não deixa com que essa palavra ela se torne vida dentro de você. Com que essa palavra ela não te mova. Com que essa palavra ela não mexa com o seu interior. Porque o que eu tenho mais... Deus tem mais falado comigo, fala assim, olha Edson, você tem que se permitir com que a minha palavra ela se mova de dentro para fora de você. Porque Deus só vai... Ele vai primeiro fazer, sabe, dentro de você, sabe, para depois fazer por fora de você. Deus, ele precisa mexer primeiro com a gente, dentro da gente. Então, esse diálogo aqui de Paulo com esse discípulo chamado Timóteo aqui, Paulo, ele estava sendo bem verdadeiro, ele estava preparando o homem para chegar num nível de maturidade, porque Paulo sabia que ele ia chegar em ambientes que ele ia lidar com essas situações. E se a igreja não estiver preparada, e quando ela se debater com essas situações, a igreja não aguenta. Porque a igreja ela não amadurece, porque a igreja ainda é menina. Porque ela não amadureceu. Ela não está preparada para a diversidade. Os maiores sofrimentos da igreja foi exatamente por causa que alguém não instruiu você baseado nisso aqui. As maiores decepções talvez da sua vida, dentro da igreja, até com liderança. Por quê? Porque às vezes você não foi instruído como Paulo instruiu esse homem aqui chamado Timóteo. Primeiro, Paulo não falou das bênçãos que ele ia receber. Paulo falou das guerras que ele ia enfrentar. Paulo não falou das bênçãos que ele ia possuir, que ele ia ter, que ele ia tomar posse. Ele falou assim, olha, eu vou te enviar, garoto. Mas olha, eu vou para você vai passar por tudo isso aqui. E tem mais. Você vai passar por isso aí. E se você não entender o que eu estou falando para você, você pode se colocar na mesma situação que esses homens. Você pode se tornar um caluniador, você pode se tornar um impuro, você pode se tornar um adúltero. Porque a gente acha que essa palavra, ela está me ausentando disso. Não está. Ele estava falando para Timóteo. Mas sabe o que Deus falou para mim? Olha, Edson, toma cuidado. Porque você pode estar com o microfone na mão, mas você ainda pode ser um cara impuro. É que a gente às vezes tem um hábito de falar assim, não, se fulano tivesse aqui, essa palavra seria bom para ela. Se fulano tivesse aqui, meu esposo, minha esposa e meu filho, essa palavra seria bom para ela, porque na verdade o corrupto é ela. O avarento é ela. Sabe, ela não se apega com Deus. Sabe, ele é ganancioso. Essa pessoa devia estar aqui. Por isso que eu digo, e por isso que Deus fala comigo, fala assim, Edson, olha para dentro de você, cara. Olha para dentro de você. Sabe, o problema é que a gente não olha para dentro da gente. A gente olha para o próximo. E a gente aponta o dedo para o próximo. Então, o que Deus está falando aqui, Deus está nos convidando aqui, sim, como esse rapaz aqui, está sendo instruído, para nós olhar para dentro de nós mesmos. Porque senão a gente vai achar que é o próximo que não está legal, quando na verdade é você que eu que não estamos legal. E o pior, nós estamos num ambiente onde a palavra de Deus está sendo derramada, onde o Espírito de Deus está se movimentando. Eu acredito que se Deus colocou, pastor, esse tema, sabe, no seu coração, pastor, pastora, é porque Deus achou necessário colocar. Porque ainda assim nós podemos o quê? Se não me engano, como é que
Luiz Hermino ou Luiz Célio faz, estamos dentro da igreja desviado, não é isso? Nós podemos estar dentro da igreja desviado, achando que estamos fazendo a coisa certa, achando que estamos fluindo no Espírito. Você falou bem, você pregou sobre carne, sobre Espírito, e você falou andar no Espírito. E andar no Espírito, meu irmão, isso significa andar debaixo da submissão de Deus. Andar no Espírito é isso. Porque se você não anda no Espírito, quando você se deparar com essa situação aqui, você não vai aguentar. Você não vai permanecer. Pastor e pastor, se eu fizer uma pergunta para vocês hoje, tem vindo mais pessoas aqui desviadas ou pessoas que estão se convertendo? São mais pessoas desviadas. Não é isso, pastor? São mais pastores, pessoas feridas e pessoas que estão desigrejadas. Por que elas se encontram desse jeito? Por que essas pessoas se encontram desse jeito? Será que porque elas não foram instruídas? Talvez até por erro da própria liderança da igreja? Porque, na verdade, eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Eu só posso te oferecer para você aquilo que está dentro de mim. Eu me encho a tal ponto de transbordar e tocar em você. Se eu não estou cheio, eu não tenho como. Se eu não tenho algo novo da parte de Deus, eu vou fundamentar as pessoas como. Então, hoje, as minhas maiores guerras e dificuldades hoje é lidar comigo mesmo. Hoje, o meu problema hoje não é você, irmão. Não são os meus pastores. As minhas guerras não é isso. Não são mais com as pessoas, é comigo mesmo. Porque quando você entende o porquê você foi chamado e para que você foi chamado, o propósito que está dentro de você, que precisa transbordar e precisa resplandecer. Sabe, quando você entende, Deus vai começar a fazer você olhar para dentro de você mesmo e falar assim, cara, você precisa mudar aqui. Se você está triste hoje, é porque tem algo dentro de você que precisa ser arrancado ainda. Se você se encontra desse jeito, é porque tem algo que precisa ser arrancado de você. Então, Paulo, ele estava instruindo esse rapaz para viver tempos que viriam. E se você olhar em sua volta, esse tempo, ele já está aí. Nós estamos vivendo, e a notícia é ruim que não vai melhorar, a tendência é piorar. Piorar, mas se você estiver num ambiente espiritual, você vai saber como lidar com isso. Porque a ideia de Paulo era exatamente isso aqui. Era fundamentar esse rapaz aqui, porque ele sabia que os tempos difíceis, porque a vida de Paulo não foi diferente. Paulo já vinha de situações difíceis. Paulo já vinha de cadeia. Paulo já vinha de açoite. Paulo já vinha de sofrimento. E ele fala assim, olha, meu irmão, eu vou te formar um discípulo em você, mas eu passei por isso e você também vai passar. Eu não vou esconder nada de você. Eu não vou esconder nada de você. A única coisa que eu posso dizer para você, ô Timóteo, que você vai passar por isso. Mas se você entender como eu entendi, quando eu caí no chão e levantei, fiquei cego, mas levantei e entendi o mundo espiritual, você vai entender. E da mesma forma que você vai entrar nesse ambiente de guerra, sabe, de lutas, de pessoas querendo sobressair umas sobre as outras, quando você entrar nesse ambiente, você vencer isso aí, você vai sair mais forte desse ambiente. Você vai sair mais maduro. Você vai, sair com raízes espirituais, com estrutura espiritual, e você vai aprender a lidar com tudo isso. Então Deus, Ele está nos levando a um tempo muito precioso, nesse tempo realmente fundamentar a igreja. Estava falando com a minha esposa, que nós corremos tanto atrás de bênção, né, Fê? E a gente não ficou rico. Ah, Senhor, viu? Hoje eu falo, pastor, cara, só segue, só entrega teu coração ao Senhor, cara. E Ele vai te dar sabedoria suficiente para você entrar num ambiente espiritual e você até prosperar financeiramente. Mas quando você prosperar, não tem a ver só com você. Eu fico lembrando às vezes Mas a gente é bebê, né? Quando a gente é bebê espiritual, as pessoas mandam, a gente faz. A gente anda. Por isso que Deus quer que você flua no Espírito. Por isso que Deus quer que eu e você venha a entender as verdades de Deus. Porque quando a igreja entender as verdades de Deus, as etapas que você tem que passar,
os sofrimentos que você vai passar, mas que esse sofrimento é com um propósito para te amadurecer, para te preparar. Quantas das vezes eu conheci meninos na época da minha conversão, que eles eram loucos para estar comigo. E aí eu vi as pessoas querendo status e, na verdade, hoje nem se faz presente, não estou nem mais na igreja mais. Porque às vezes quer status. Porque às vezes quer... Sabe, irmão, deixa Deus soprar o teu nome, cara. Deixa Deus soprar você, sabe? Só se submeta a Ele. Só seja obediente ao Senhor, só seja obediente ao Senhor. Porque se você for obediente ao Senhor, você vai entender que Deus colocou uma liderança sobre a sua vida. E quando essa liderança falar com você, sabe, e vai falar com você, tem coisas que você às vezes nem não vai estar pronto ainda, mas quando a liderança manda, e você entende que é reino, que está no Espírito, irmão, sabe, você vai e as coisas vão fluir naturalmente, sabe? Deixa Deus te enviar, deixa Deus te empurrar. Nem que seja para ficar perto dessas pessoas aqui, que Timóteo estava sendo enviado, né? Porque Timóteo não estava sendo enviado para um ambiente legal, sabe? Ele estava sendo enviado aqui para um ambiente que fala assim, ó, cara, tu vai ser ferido, meu. Tu vai ser ferido. Tu vai receber pedras, tu vai receber pedradas, tu vai ser preso. Mas ainda assim, vocês podem estar presos, mas ainda dentro de vocês existe uma liberdade. Não era assim com Paulo, estava preso, mas ele não deixou de glorificar o Senhor. Paulo estava preso, mas assim não deixou de glorificar o Senhor. E quando você não deixa de glorificar o Senhor, sabe, você ainda gera liberdade para outras pessoas. Você ainda gera cura para outras pessoas, porque Paulo estava preso. E diz que as portas foram abertas e pessoas foram livres, pessoas foram libertas. Mas primeiro, Paulo precisava estar livre, mas livre como? Dentro dele, uma liberdade dentro dele. Sabe, então existe uma liberdade que precisa acontecer dentro de você. Sabe, por isso que Deus está falando aqui, por isso que esse texto, essas quinta-feiras, que Deus está falando aqui, olha, dos tempos difíceis que eles estão batendo a porta, que eles estão aí. A pergunta é, como você está sabendo, como você está aprendendo, como você está lidando com isso? Como você está lidando com isso? Que tipo de arma você está usando para lidar com esses tempos difíceis que estão aqui? Que estão à porta, que estamos vivenciando? Estamos sendo diferentes das demais pessoas com esses atributos aqui? Com tantas qualidades, né? É qualidade? Isso aqui não é. Então, Paulo ele começa falando aqui, no verso 10, diz assim, mas tu tens seguido de perto o meu ensino. Mas tu tens seguido de perto o meu ensino. Procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança. Aí aqui a palavra, o texto, começa a ficar mais leve. Já começa a ficar mais suave. Né? Porque primeiro Paulo aponta um ambiente que ele vai entrar, que se ele não entendesse, ele não saberia como lidar. Mas Paulo já começa a falar para ele assim, olha só, mas tu tens seguido, ou seja, você está perto de mim. Você tem andado comigo e eu entendi e eu tenho feito a coisa certa. Então Paulo ele está dizendo aqui, olha, eu tenho me movimentado aqui, sabe, por fé. Sabe, eu tenho aqui me movimentado a partir do ensino, de procedimento, ou seja, de intenção, mas que existe uma base, amor, fé e perseverança. Porque, independente dos conflitos que eu e você, nesses tempos que nós estamos vivenciando, se você não se deixar com que a força que está dentro de você, porque a fé é uma força que se move dentro de você, que te dá poder, autoridade para dizer, se move aquela montanha e ela se move. E não só aquela montanha, mas todas as montanhas da sua vida. Então Paulo diz assim, olha, se tudo que aconteceu comigo, sabe, estando preso, açoitado, eu ainda não deixei com que a fé viesse morrer, esmorecer dentro de mim.
E por não deixar essa fé morrer, sabe, esse poder, essa força que está dentro de mim, sabe, tudo que eu falei, tudo que, sabe, que nasceu no meu coração, que eu falei, que eu lancei uma palavra, aconteceu. Por quê? Eu acreditava. E ele não falava por si só, porque na sua humanidade ele falava porque ele acreditava que quando ele falava, o Senhor automaticamente respondia aquilo que ele falava. E quando ele orava, e Paulo, ele precisava formar um homem de caráter espiritual. É isso que Deus quer, nos formar homens de caráter espiritual, de caráter forjado no Espírito, em Deus. E aí ele disse assim, olha garoto, eu vou te enviar, cara, e você tem visto, siga aos meus caminhos, assim como eu sigo de Cristo. Eu sigo de Cristo. E você segue os meus caminhos, segue os meus ensinamentos. No verso 11, perseguições, aflições, as quais me aconteceram. Em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri. E o Senhor de todas me livrou. Irmãos, olha isso aqui, olha a instrução que Paulo está nos dando nessa noite. Olha que instrução o Senhor está nos dando nessa noite. Paulo, em momento nenhum, ele está dizendo que não teve problema, que não passou por aflições. Sabe, ele não negou um momento algum. Sabe, mas ele dá um testemunho que diz assim, olha, mas o Senhor os livrou de todo o sofrimento. Ele não se livrou, foi o Senhor que o livrou de todo o sofrimento. De todas as guerras, de todos os conflitos. Tem guerra aí, irmãos? Talvez você esteja querendo se livrar dessas guerras e você não consegue. Porque na verdade o Senhor te trouxe para um ambiente espiritual e você não está entendendo esse ambiente espiritual. E essas guerras que estão dentro de você, talvez seja para te forjar, seja para te ensinar, mas você só vai se livrar dela quando você fala assim, tem situações dentro de você que é só o Senhor que vai moldar você. Não dá. Queremos se livrar de tantas coisas que ainda na verdade, sabe, e aí passa pela mudança de mente. E aí passa pelo exercer a nossa fé. E é por isso que Deus nos prepara esse tempo, assim, ó garotos, gente, vocês vão passar por conflitos. Você está passando por conflito, você está passando por sofrimento, sabe, as coisas estão acontecendo aí fora e você não está sabendo como lidar. E eu quero livrar de tudo isso, eu quero aprender, ensinar você a lidar com tudo isso. Mas a gente não deixa, a gente não permite. Porque a gente fica guerreando uma guerra, sabe, carne e espírito, e a gente não consegue discernir o ambiente que Deus está nos proporcionando, o ambiente que Deus está nos dando. No verso 14, assim, quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que estás convicto, sabendo que de quem o tens aprendido. Irmão, a palavra-chave é isso, é permanecer, irmão. Se você permanece na videira, irmão, vai gerar frutos. Se você permanecer na videira, irmão, vai gerar frutos, mas são frutos espirituais, sabe, vai gerar frutos, sabe, dentro da sua casa, com a sua família. A palavra é permanecer no Senhor. Quando você permanece no Senhor, é isso. Sabe, é isso que Paulo está nos ensinando aqui nessa noite. Ô Timóteo, você vai lá, cara, mas permaneça no Senhor, porque se você permanecer nele, sabe, ele vai te livrar de todas as guerras, de todos os conflitos. Permaneça nele, permaneça na videira. Porque se você permanecer na videira, você tem todas as respostas, porque é a base, sabe, é fundamento, que é Cristo. Verso 15, pois desde a infância conhece as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Verso 16 diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Irmão, esse verso 16 aqui, irmão, é para a gente, é para a igreja. Não, porque, irmão, olha aqui, irmão, toda a escritura, e quando ele fala toda a escritura, é ela aqui, ó, é a palavra de Deus. Sabe, para nos instruir, para nos ensinar, porque nós estamos num ambiente de aprendizado. Sabe, o Senhor nos trouxe de um ambiente
de escravidão, nos traz para um ambiente, sabe, chamado igreja, sabe, para nos ensinar, para que a gente venhamos nos movimentar a partir dos ensinamentos, sabe, que está aqui nas Escrituras. Sabe, nós estamos aqui no ambiente, e aí eu volto na mesma conversa, no mesmo diálogo que eu comecei falando, que é a questão da gente fundamentar a igreja, ser fundamentado, ser instruído, para quando você passar por essa diversidade e por esses tempos difíceis que estamos vivendo, você saber lidar com isso. São tempos maus, e virão tempos maus, e cada vez mais, e cada vez piores. E então, aí o Senhor nos traz e fala assim, olha, cara, eu te trouxe para esse lugar, nessa quinta-feira, para deixar uma instrução para o teu coração, uma instrução para o teu espírito. Então, entenda isso no seu espírito. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Bom, se eu fosse você, eu chegava na sua casa, eu lia esse texto aqui, relia. Porque, irmão, eu tenho uma notícia ruim para você, que você vai se deparar com esses momentos difíceis aqui. Nós vamos nos deparar todos os dias com esses momentos difíceis. Com pessoas, e não que as pessoas elas sejam culpadas, porque na verdade ela anda na escuridão. E quando você anda na escuridão, quando você se movimenta baseado na sua carne, as pessoas, de alguma forma, elas vão querer se movimentar sempre para tirar proveito de alguma coisa. E elas não se importam se vai ferir você, elas não se importam se vai te machucar, mas elas vão oferecer aquilo que ela tem. Sabe? Então, eu entendo que se você está aqui, Deus está colocando algo novo dentro de você. Então, você vai oferecer aquilo que você tem. E o que é aquilo que você tem? Você está aqui num ambiente de aprendizado, um ambiente que nós estamos aprendendo como nos movimentar, assim como Paulo estava dizendo para Timóteo, Paulo, eu vou te enviar, você vai passar por tudo isso aqui. Mas eu estou te instruindo, eu estou te ensinando. Agora vai e segue os meus passos, porque foi assim que eu fiz, e eu estou passando para você a instrução que você vai superar tudo isso aqui. Irmão, você está com guerra aí? Você está passando por sofrimento? Você está passando por conflito? Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Deixa o Senhor falar no seu espírito. Onde você estiver, na sua casa, entra no teu quarto. Mas que quando você sai daquele quarto, com as experiências que você passou naquele quarto, que ela venha, sabe, fluir através da sua vida. Que a experiência que você esteja naquele quarto, sabe, no seu lugar, ou no monte, onde você gostar de ir. Não importa o lugar, não importa o quanto o seu coração está aberto para receber as instruções do Senhor. Então Deus nos chamou para vivenciar isso aqui, para viver aqui esse tempo. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse lugar. Irmão, eu não sei para que eu escrevo isso aqui, sinceramente. Ah, Deus, obrigado. Feche os seus olhos se você pode. Gostaria de chamar o pessoal do louvor neste lugar. Gostaria que você não se desconectasse daquilo que o Senhor precisa fazer nessa noite na sua vida. É que você começasse a pensar que tipo de guerras você está passando, que tipo de guerras. Gostaria que o pessoal do louvor viesse aqui, por favor, em nome de Jesus. Que você coloque a mão no seu coração. Sim, Senhor, nesta noite, Deus, eu venho aqui apresentar, Senhor, o seu povo em suas mãos, Senhor. Te apresentar o seu povo, Deus, porque o Senhor trouxe uma palavra, o Senhor tem nos proporcionado estar todas as quinta-feiras neste lugar, Senhor. Onde o Senhor ministrou o coração dos nossos pastores para trazer uma palavra, para trazer a igreja, para discipular, para ensinar a igreja, preparar a igreja para tempos difíceis que estão por vir e que nós estamos vivendo já essas dores de parto, Senhor. Por isso, dessa noite, Deus, homens e mulheres que se encontram neste lugar, talvez eles não estão sabendo lidar, Senhor, com esses tempos difíceis, Senhor. Mas assim como Paulo, Deus, chamou um rapaz chamado Timóteo e instruiu aquele rapaz que ele precisava ser enviado e que ele passaria por adversidade, ele passaria por momentos difíceis.
Ele teria que lidar com pessoas com interesses próprios, interesses pessoais, com pessoas que queriam tirar vantagem mediante as situações. Mas esse ensinamento de Paulo não tinha a ver com as pessoas, mas tinha a ver com o crescimento espiritual de Timóteo. Tinha a ver com o crescimento daquele homem. Tinha a ver com fundamentar, com levar Timóteo a um nível de maturidade para que ele viesse crescer e ele viesse entender aquilo que o Senhor queria levá-lo a lugares de profundidade, a lugares de entendimento. Porque as guerras, os conflitos nos levam, quando a gente entende, nos leva também a amadurecer, nos leva também a um crescimento espiritual. Quando nós entendemos que as guerras que se levantam nas nossas vidas, que os tempos difíceis que estão aí, quando nós entendemos, sabe, que é espiritual, é porque o Senhor quer nos levar a lugares mais altos, que o Senhor está nos chamando a um nível de intimidade. Por isso, Deus, nesse tempo, Senhor, ministra o coração dessas pessoas neste lugar. Ministra os nossos corações e nos faça compreender o porquê o Senhor está nos proporcionando este tempo, essas quinta-feira, onde o Senhor está trazendo uma palavra, sabe, de confronto, uma palavra, sabe, de palavra dura, de repreensão, Senhor. Por isso, Deus, gera um entendimento no nosso espírito. Delata o nosso entendimento, delata, Senhor, o nosso entendimento, que nós vamos discernir, Senhor, esse momento de estarmos aqui, e essa palavra, sabe, Deus instruindo, falando assim, olha, o tempo está difícil, são tempos difíceis, são dias difíceis, os dias vão ficar mais difíceis ainda, mas você precisa estar pronto para lidar com esses tempos difíceis. Por isso, Deus, nessa noite, Espírito Santo, ministra o coração de homens e mulheres neste lugar. Prepara a sua igreja, Senhor. Nos leva a uma maturidade, Senhor. Nos leva a um crescimento espiritual. Para que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, e o propósito que está dentro de cada um de nós. Que eles possam começar a fluir. Porque há um propósito, há um plano de Deus, ele está dentro de nós. É por isso que nós precisamos nos permitir ser tratados de dentro para fora. Precisamos nos permitir a ser tratados de dentro para fora, porque o Senhor começa, sabe, nos tratar de dentro para fora, sabe, a partir do Espírito que está dentro de nós, para que esse Espírito comece a nos movimentar e nós começamos a ir aos caminhos que o Senhor tem para nós. Por isso, dessa noite, Deus, ministra os corações dessa noite. Nos ajude, Senhor, a amadurecer, nos ajude a compreender, Senhor, nos ensinamentos baseados nas Escrituras, porque ela está aqui para nos ensinar, para nos moldar no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Você comece a adorar o Senhor. Se você puder cantar, você cante. Se você quiser orar, ore. Se você quiser clamar, clame. Se você quiser pedir por socorro, peça socorro. Sabe, porque se você pedir por socorro, sabe, Paulo diz que o Senhor os livrou de todas as guerras, todos os sofrimentos. E se você confiar no Senhor, e se você entender o porquê você está aqui nessa noite, e se você entender o ambiente que o Senhor quer inserir você, o Senhor vai livrar de todas as guerras, o Senhor vai livrar de todos os conflitos, o Senhor vai te trazer entendimento. Porque mesmo em ambientes adversos você vai saber se movimentar. Porque quem está te movimentando não é a sua carne, é o Espírito de Deus. Paulo fluía desse jeito, Paulo andava desse jeito. E era assim que Paulo queria com que Timóteo se movimentasse. E é assim que o Senhor quer que você se movimente. Se movimente no Espírito. Pode ter problemas em sua volta, pode ter problemas na sua casa, mas ainda assim você pode estar livre, porque é uma liberdade que é a partir de dentro para fora. Sim, Senhor, eu te peço isso, gera liberdade, Senhor. Gera liberdade na sua igreja, gera entendimento na sua igreja. Leva a sua igreja a um nível de maturidade, uma maturidade espiritual.
para quando vierem os tempos difíceis, para quando vierem os tempos de adversidade, que esse tempo não nos faça parar, como tantas pessoas têm parado, como tantas pessoas desviadas, porque não entenderam, porque não foram preparadas para os tempos difíceis, porque não foram instruídas que viriam tempos difíceis, porque ouviram um evangelho de facilidade e não foram preparadas, e não foram instruídas, e foram enviadas a um lugar, mas não tinham maturidade, e não estão mais nesse lugar, quando na verdade esse lugar é no Senhor, quando na verdade esse lugar está no Senhor, quando na verdade esse lugar está no Espírito. É esse lugar que Deus quer que você adentre, é esse lugar que Deus quer que você se movimente. Vamos adorar o Senhor no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de... Adorar o Senhor com alegria. Envolto em tua presença, aos teus pés aonde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Nada além de ti, nada além de ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Diga isso novamente ao Senhor. Lamento por viver indiferente. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais.
nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, nada além de ti, nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, nada além de ti. Glória a Deus. Podemos bater palma para Jesus. Glória a Deus, amém. Mais uma semana de quinta-feira séria, amém. Que nos últimos dias virão tempos difíceis, amém. Por isso que Paulo está advertindo para que glória a Deus, amém. Timóteo, filho de Paulo, sendo instruído pelo seu pai espiritual, amém. Isso serve para esses dias. Dias virão, mas nós vamos suportar, porque nós vamos ver a palavra, amém, amados? A palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai nos inspirar a ser aperfeiçoados. A Bíblia fala que nós somos perfeitos quando nós somos instruídos. Ela veio para ensinar. Eu creio que nós sabemos que Paulo estava ali instruindo, como está instruindo, como o pastor Edson falou, para nós sermos melhores, para nós, quando vinham os dias difíceis, nós vamos suportar para nós não ser enganadores, não ser orgulhosos, prepotentes. Está aqui, ó, amante de si mesmo, achando que não, porque sai fora do padrão de Jesus, amém? Cristo é simplicidade, amém? Que você se pareça com Ele em tudo, amém? Feche teus olhos. Amanhã tem adoração e oração nessa igreja, amém? Você compareça. Sábado tem alguma coisa, pastor? Sábado não tem nada, mas domingo tem culto, amém? Amém? Convida umas 5 pessoas para estar conosco aqui, amém? Vem com as 5 pessoas da sua rua que está precisando de Jesus, sabe? Aqueles meninos largados que estão lá, fumando maconha o dia inteiro, chama eles para vir aqui. Fala, vai lá, pastor, é doideira. O pastor vai dar um baseado para você, que você nunca mais vai querer. Baseado na palavra. Baseado na palavra eu vou dar para eles. Amém? Porque a gente só convida crente, né, mano? Crente já é crente, né? Vamos convidar as pessoas que necessitam, o morador de rua, o pai de santo, aqueles que precisam de salvação. Todos têm uma religião, mas só salvação, só Cristo Jesus tem. Amém, amados? Então, que nós possamos aproveitar esse tempo aí de festa, trazer até nossos próprios parentes que estão aí perdidos, uma religião falsa, e trazer clareza neles nesses dias. Você vai fazer uma mesa na sua casa, amém, amado? Usa essa mesa e coloque Cristo com a medida exata naquela mesa, para que eles possam receber uma palavra nesse dia de Natal, amém? Para que você discutindo, tire todo engano da mente deles, para que ele venha entender. Para que eles venham entender que Natal nós comemoramos o Cordeiro, amém? Eles comemoram o barbudo do Papai Noel, né? Então, para que eles venham entender que existe, todo dia nós comemoramos o Cordeiro, amém? Então, eu convido você para não passar batido. A oportunidade que nós vamos ter esse final de ano é para pregar o Evangelho e esclarecer quem é Jesus, amém? Sentar na mesa, ser feliz com sua família, amém? Fazer as pazes, perdoar, viu? Homens que não perdoam, está aqui, ó. Homens ingratos, né? Amantes de si mesmo, sem amor, incapazes de perdoar. Muita gente tem esse espírito de incapaz de perdoar, amados. Está dentro da igreja esse povo também, viu? Vai pensar que só está lá fora, não. Pessoa que fala só de boca, mas ela torce.
Tem pessoas que elas ficam tristes com a sua alegria, amém, amados? Cuidado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que você tem feito no nosso meio. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado por essa palavra, que seja pão para o nosso espírito, que nós nos alimentamos dessa palavra, que nós continuemos, Senhor, em nome de Deus, ser instruído, ensinado, aperfeiçoando cada dia na Tua palavra, Pai, para a boa obra. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza cada dia, Pai, a aprender mais de Ti. Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por aquele que saiu da sua casa, para bendizer e louvar o nome que está sobre todo nome. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus da salvação. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado por tudo que tem feito no nosso meio, Pai. Pai, nós esperamos em Ti, Pai. Nós esperamos que o Senhor nos aperfeiçoe todo dia, para que nós possamos, Pai, em nome de Deus, em tempos difíceis, em tempos ruins, nós já estamos informados, ensinados e aperfeiçoados para a Tua boa obra, Pai. Assim nós te agradecemos, Pai. E assim nós já te pedimos, Pai, que o Senhor continue falando conosco, Pai. Que o amor do Senhor e as duas consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcance até que Ele venha, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento.